empresa de petróleo e gás sem ser a Petrobras. E aí, conhece a Enauta? Não? Beleza, você tá no vídeo certo. Fica comigo até o final que você vai saber tudo sobre essa baita empresa boa pagadora de dividendos. Primeiro de tudo, prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Mayara. E aí, tudo beleza? Ela é uma boa pagadora de dividendos, muito boa pagadora de dividendos. Aliás, também trabalha com o setor de petróleo, biocombustíveis e gás. Tem 11 anos na Bolsa de Valores. Hoje é dia de saber um pouquinho mais sobre a Enauta. Bom, então se você gosta desse tipo de conteúdo, ações nacionais, internacionais, REITs, né, que é o Fundo Imobiliário dos Estados Unidos, Fundo Imobiliário do Brasil, e não foi inscrito no canal, como provavelmente não é, vou te pedir, se inscreve no canal, por favor, e ativa o sininho pro YouTube sempre te mostrar quando tem novos vídeos. Tá saindo vídeo quase todos os dias. E, poxa, já tá fazendo parte aí dessa família? Ajuda dando aquele like, ajuda muito mesmo a alcançar mais pessoas, tá bom? Então, sem enrolação, espero que você já tenha feito isso aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa empresa Enauta, tá? Eu separei todo o material, montei um material exclusivo, onde eu vou falar um pouquinho dela. Eu vou jogar no meu canal do Telegram, tá bom? Exclusivo para quem tá lá, o link tá aqui no primeiro comentário abaixo. Então vamos nessa, sem enrolação, que hoje tá caprichado de conteúdo, tá? Então é o seguinte, é entender que essa empresa, ela tá no ramo de petróleo e gás, tá? Como eu falei, ela já tem quase 10 anos aí de estrada, tem 10 anos de estrada na Bolsa de Valores. E o que é importante, tá? A gente vê, é importante saber desse setor que você não vai ter que analisar só a empresa, você vai ter que analisar todo o entorno que gira nesse setor, né, de petróleo, de gás e afins. Por que eu tô falando isso? Porque você vai ter que saber de economia mundial, coisa que eu falo bastante no meu canal do Telegram. Então, ó, vamos lá. Olha só. Atualmente, por exemplo, tá, como eu separei aqui, os principais produtores, né, exportadores de petróleo é a OPEP, que é constituído de 13 países, tá? Mas os maiores são os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Rússia, o Canadá e o Irã. Beleza, então no mínimo para você entrar em um setor petrolífero, né? Porque sim, cara, não adianta você só analisar a empresa e não entender o entorno que ela pega e age. Você tem que entender, tá? Então é importantíssimo você ficar nessa parte aqui do vídeo sem pular, beleza? Não! Eles controlam a maioria das coisas do petróleo. Então você vai ter que ficar de olho, porque o petróleo é uma commodity. Então, por exemplo, se a OPEP falar, as suas ações lá, né, as empresas do setor lá de petróleo, já pode cair ou já pode subir, de um dia para o outro, tá? Então elas são muito voláteis. E com a Enauta, como ela tá nesse ramo, também não é diferente, tá bom? Então ela é um ramo totalmente cíclico. Então aqui falando um pouquinho mais da Enauta, eu separei um pouquinho dos resultados do segundo trimestre de 2020, um pouquinho depois sobre os resultados gerais, tá bom? Da empresa e uma simulação depois. Todo o conteúdo aqui vai ser legal, porque vai ter informações que não tem em lugar algum, tá? Então, olha só, as decisões que eles tomaram nesse período de Covid, né? As decisões táticas de prevenção do caixa, a competitividade, as novas oportunidades e o ESG, que é a assinatura de princípios da parte sustentável, né? Como é uma empresa de petróleo e gás, ela faz, né, essa retirada no entorno do Brasil, tá? A sede dela é no Rio de Janeiro. Os campos de produção dela, ela tem 2, em Manati e em Atlanta, tá bom? Dando uma passada nela, porque é óbvio que você tem que saber sem olhar a empresa só como números, tá bom? Tem que saber tudo que ela atua para ser sócio de alguma coisa, tá? Não é mais banco imobiliário, joguinho da vida real. Então, a exploração, ela tem exploração na bacia de Santos, de Espírito Santo, de Camamu, no Sergipe, Alagoas, no Ceará, no Pará, no Maranhão e em Foz do Amazonas, tá? Para os balanços do segundo trimestre de 2020. Referente, tá, ao balanço do primeiro trimestre, tinha caído muito. Novamente, teve aquela crise do petróleo, com a OPEP diminuindo um pouco das exportações, tá, da produção de petróleo.
causa, querendo ou não, numa guerra comercial que a gente vive, mas é papo para outro vídeo, tá bom? Mas agora, nesse segundo trimestre de 2020, ela teve uma recuperação bem legal, tá? De 113%, mas isso porque não foi muito por causa da empresa, né? Por isso que eu dei a introdução inicial. Aqui tem a produção, um pouquinho da produção diária dela. Olha como aumentou no segundo trimestre de 2020, mostrando o crescimento que eu havia mencionado antes. E aqui, ó, a produção de Atlanta, a receita líquida dela mais 33%, tá? 244 milhões. EBITDA, tá? O EBITDA bem legal também. O lucro, mais de 500%. Então, assim, né? E aqui a maior parte da atuação dela é na área de Atlanta, tá? Em vez de ser de Manati. Então, é muito importante ver isso daqui, ó. Olha só, a dívida total da empresa no segundo trimestre de 2020, ela caiu. Por que que ela caiu? Justamente porque aumentou, né, também a produção aí, a demanda do petróleo. O saldo em caixa dela é 1,6 bilhões, tá? Teve pagamento de 300 milhões em dividendos. Ela é uma vaca leiteira gorda de dividendos da Bolsa de Valores, tá bom? Antes que eu esqueça, deixa eu falar, esse vídeo aqui, tá? Não é enrolação, é porque senão eu esqueço mesmo. Quem tá aqui já é acostumado, né? Esse vídeo foi pedido pelo Rogério, tá? Que ele tá lá da China, ele pediu pra mandar um beijo pra filhinha dele, Júlia, que já tá investindo, novinha e já tá investindo também, mas eu quero mandar outro beijo pro Maicon, pro Carlos, pro JF Prado e pro Auriel Santos, que eles sempre deixam um apoio aqui, curtindo, comentando, tá? Então, assim, se você quer mandar um beijo aqui também, deixa aí o seu apoio, curtindo, comentando, compartilhando, tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar, ó. Então, ela distribuiu 300 milhões de pagamentos de dividendos, tá? Isso fez com que ela pegasse e distribuísse 10,48% de dividendos. Se não viu errado, 10,48% foi o último dividendo yield dela, tá bom? Ela ainda é uma empresa pequena, ela é, né, uma small cap. Small cap quer dizer empresa com valor de mercado abaixo de 1 bilhão de dólares, tá? Para pessoas normais, é muito mais para empresa, acaba sendo falada como small cap. Agora nós vamos pegar para ver os índices dela. Preço sobre lucro. O que quer dizer preço sobre lucro? Quer dizer o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pela empresa, tá? Tá saudável, até uns 15 assim, beleza? É bem legal, tá? Então tá 8,31, né? Então tá bem legal. O preço sobre valor patrimonial tá 1 no dia que eu tô gravando esse vídeo, que quer dizer que ela tá cravado lá no preço de valor dela, de patrimônio que ela tem, tá? Então tá excelente, beleza? Então vamos ver aqui, ó, a dívida, né? Uma empresa que tem caixa, tá com caixa, não tem dívida, tá? Tá em crescimento. O ROI, que é o retorno sobre capital investido, é bom também, tá legal, tá 11,98 para uma empresa de setor de petróleo, né? Sem ser de elétrica, saneamento e afins, é bem legal, tá bem grande. E o ROA, que é o retorno sobre os seus ativos, tá? Tá 7,56, também tá bem legal, tá? Ela atuou numa margem bruta boa também, de quase 30%, e a margem líquida dela, que é excepcional, 27,79%. Se você não entendeu nada daí do que eu tô falando, eu tenho um livro que chama Como Analisar Ações, tá? Como Escolher Boas Ações. R$20, baratinho, pra caber no bolso de todo mundo. Link tá no primeiro comentário aqui abaixo também. Aqui no gráficozinho a gente vê a receita líquida dela. Tem, né, tá crescente, não é uma empresa que teve prejuízos, tá? Receita líquida crescente. Mas aqui o lucro líquido que dá uma aumentada, dá uma diminuída, dá uma aumentada, dá uma diminuída. Somente pelo ramo, né, que ela atua, que é um ramo cíclico, é um ramo mais complicadinho aí pros investidores, tá? Tem que ser pessoas que gostam desse setor e que conseguem analisar, que sabem fazer bom uso dessa volatilidade, tá bom? Então, olha só,
mostrando um pouquinho mais dessa volatilidade. Ó, olha como ela oscila muito mais do que o próprio índice Bovespa. Aqui eu separei um gráficozinho a curtíssimo prazo, tá? De 5 dias, para ver como que ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem que ter, né, um fôlego aí. Não tenho na carteira, não é um setor que eu gosto. E esse canal aqui também não é nada uma recomendação de compra ou venda, tá? Se você tá chegando aqui agora. Eu trago, estudo, analiso para fazer o melhor que eu posso. Então vamos lá, olha só. Em 10 anos, olha como essa empresa deu uma oscilada, né? E aqui, ó, aqui foi a queda quando teve uma outra crise do petróleo. Olha como foi diminuindo, tá? O setor petrolífero totalmente atingido. E agora que tava voltando um pouco, aí deu o crash da bolsa e agora tá voltando a subir. E aqui eu trouxe um quadrinho sobre as oscilações para ver como realmente oscila muito. Apesar, como eu falei, essa empresa teve lucros, tá bom? Tá tendo lucros. Então aqui eu trouxe um pouquinho mais dos números pra gente ver essa oscilação em termos de números, tá? Aqui os proventos, olha como ela tem aumentado os proventos, tá? Antes era 39 em 2017. Essa empresa não paga dividendos mensalmente, tá? Mas olha só, em 2018, como vem aumentando, mas ela oscila muito, tá? A margem líquida dela também oscila bastante, o ROI também tem oscilado bastante, enfim, é uma empresa inconstante, ela tem entregado resultados, é uma small cap, mas ela é bastante inconstante. Então, olha só, aqui os dividendos, tá? Em 2011, quando ela entrou na bolsa, não pagou, 2012 não, 2013 não, e aqui começou a pagar, tá? Então, pra gente ver como acaba sendo bem discrepante. E aqui eu trouxe um pouquinho da rentabilidade em 2 anos, para ver como, tá? Como, agora o que eu quero pedir bastante atenção, como é importante pensar, analisar, né, uma empresa, sempre, você pensar nela a longo prazo. Tá? Se você gostar disso aqui, compartilha esse vídeo para ajudar aí na visão buy hold, tá? Visão a longo prazo. E aqui, então, nós temos 2 anos, como que ela deu uma oscilada, praticamente não cresceu. E aqui, ó, eu separei em 5 anos a questão da rentabilidade, sem incluir os dividendos, tá? Sem incluir os dividendos, ela cresceu 172,5%. Isso quer dizer, se você tivesse investido 10 mil reais, você estaria tirando 17.250, sem pegar e reinvestir os dividendos que ela deu, tá bom? E aqui, ó, olha só, aqui nós temos a questão de 5 anos reaplicando os dividendos. Olha a baita diferença, tá? 294,65%. Se você tivesse aplicado 10 mil, você teria 29.465 reais. É muita coisa. E agora, pontinho que eu quero que você preste atenção dessa importância de reinvestir os dividendos, que é, cara, é muito difícil, tem que ter uma baita disciplina nisso, mas é muito, muito, muito importante. Olha só, fazendo essa diferença, tá? Com a reaplicação e sem reaplicação dos dividendos, dá um total de 122,11%, gigantesco, né? Uma diferença com esses mesmos 10 mil reais de 12.215 reais, tá? Só de diferença. Bom, novamente é isso, espero que você tenha gostado, tem bastante informação. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, fica os meus beijos aí pra quem pediu e me fala, você tem essa empresa aí? Se você ainda estiver aqui, né, espero que você esteja, me responde aí, tá bom? Me deixa no vácuo, não. Beijão, me segue lá no Insta, que eu tô sempre postando conteúdo novo todos os dias e até a próxima.